Hello, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Camila e aqui eu compartilho a minha vida como viajante pelo mundo. Eu trouxe aqui um convidado ilustre que nunca apareceu nesse canal, vocês nem conhecem, o Mozi. Felipe, né, pra quem não sabe o nome dele. Felipe com I, tá? Não é com Felipe, é Felipe. Importante, o certo, escrito do jeito certo. Escrito do jeito certo. Nossa! Então hoje a gente tá aqui pra comemorar um ano viajando. Hoje é exatamente dia 15 de abril de 2023. E faz um ano que a gente foi pra Colômbia, a gente largou tudo, devolveu um apartamento maravilhoso, deixou nossos gatos pra trás, a família, todo... Quero com meus pais. Jeito de falar, entendeu? Então, pra comemorar, aqui eu vou trazer esse vídeo respondendo algumas tags de viagem que o Mozi não sabe quais são as perguntas. Não olha aqui, meu celular não tá funcionando. Não enxergo. Meu computador tá aberto aqui com as perguntas. Que eu que criei, na verdade, essa tag. Eu fui pesquisando várias tags de viagem, que aliás eu só achei duas, e aí eu criei outras perguntas. Enfim, eu fiz um bem bolado aí. Então, vamos para a primeira pergunta. Viajar sozinho, com amigos ou com companheiro? O que você acha? Você já teve a experiência, todos os tipos de experiência? Ah, tem que escolher entre os três. Qual que você prefere, assim, hoje? Tá. Em terceiro seria viajar com amigos, porque depende muito. Nosso estilo de viagem, de viajar bastante, ficar muito tempo num lugar só, de fazer o que quer no dia, às vezes quer trabalhar, às vezes quer fazer algo de turista, assim. Com amigos sempre dá treta, assim. Não fazer nada? De cada um querer fazer uma coisa, de um querer ir no museu, de um querer beber, de outro, né? Aí é o pior. Acho que viagem com amigo tem que ser algo bem curto, assim. A gente vai, sei lá, 1 semana, 2 semanas para um lugar específico e volta. Assim, tanto tempo não. Um pouco mais pontual, né? Uhum. E viajar com companheiro ou sozinho, acho que depende da época. Você tá num momento mais introspectivo e você às vezes não tem um companheiro. Eu gosto assim de viajar sozinho. Viajar sozinho enriquece, né? Aprende bastante coisa, você se vira, é uma perspectiva diferente, faz pensar na vida. Uhum. E com companheiro também é legal. Né? São momentos especiais que a gente vai ter pra sempre. Uhum. Acho que os dois são empatados em primeiro. Eu concordo, assim, eu acho que eu prefiro viajar com um companheiro, né, no caso o Felipe, mas viajar sozinha também é legal. Eu viajei nessa viagem, lembra? Eu fui pra Itália sozinha, ver a minha tia, passei uns dias lá. Eu fiquei sozinho em Barcelona. E ele ficou sozinho em Barcelona. Então, acho que são momentos, né? Eu acho legal viajar sozinho, pra você sentir saudade do que você tem, sabe? E com amigos eu acho que dá muita treta, já viajei com amigas, assim, e amigas, né? Um grupo, assim, é pior ainda, acho que... Enfim, acho que tem que ser um curto período de tempo, sabe? A próxima pergunta, então, é... Você já passou algum perrengue com a mala? Todas as viagens, na verdade, tô brincando. Um perrengue que a gente passou junto com a mala, porque foi a única que eu lembro, assim, não lembro de outra. Não, eu tenho duas, na verdade. A nossa mala foi pra Nova York sozinha. A gente tava em Los Angeles, indo pro Brasil. A gente ia fazer uma escala no México. Ela foi sozinha pra Nova York. Então fica já uma dica pra vocês terem tags, né? Tags pra sua mala, pra você rastrear a sua mala. Porque numa dessa, né, a gente podia muito bem ter perdido a nossa mala. Foi muito bom, porque o Felipe chegou e falou assim, minha mala tá em Nova York. E aí? Aí eles já, tipo, sabe? Enfim, mandaram pra São Paulo. Que aeroporto que a gente tava? A gente tá no aeroporto de Los Angeles. Tá. Foi um voo que... Perdeu o voo. Foi tenso, mas o voo foi cancelado. Não, spoiler, que tem uma pergunta aqui sobre isso. E outra de mala... foi um mochilão que eu fiz com a Laís. Mas não foi um perrengue de mala, assim, mais ou menos, né? Porque eu achei que a viagem ia ser no dia seguinte e era naquele dia. Eu só acordei pra ver o horário, que eu tenho essa mania, né? Quando eu acordo assim, espontaneamente eu olho o horário quando eu vejo uma notificação da Ryanair. Seu voo é daqui 3 horas. Gente, eu enfiei tudo no mochilão e só saí assim, tipo, isso foi um perrengue. Aí a Laís teve que me emprestar roupa, mas enfim. Você tem algum perrengue, assim, sozinho? Você indo pra, sei lá, Machu Picchu, que ele foi sozinho há 1000 anos atrás? Perrengue... eu tava... Deixa eu ver. Tem 2 que eu tô lembrando. Um que eu tava na Holanda. Tava tentando pegar uma carona pra Bélgica. Eu tava no posto pedindo carona. Cheguei num carinha lá pra ele me dar carona. Ele topou, mas ele queria revistar minha mala pra ver se não tinha cocaína.
A gente abriu minha mala no posto pra ele dar uma olhada se não tinha drogas. Ah, certo ele? É. Eu faria o mesmo. Quer dizer, eu nem daria carona, mas enfim. E depois ele me deixou... Uma hora lá que ele não tinha mais pra onde me levar, me deixou no meio da estrada. Aí eu andei 5 km no mochilão. É. O outro, onde foi que a gente tava com o zíper arrebentado, teve que jogar por plástico? No Egito. No Egito. No Egito, a nossa mala arrebentou. Uma mala bem podre. Aí a gente encontrou um carinha pra pôr plástico em volta. Graças a Deus, gente. Um lugar que não gostou. Posso falar? Primeiro, sim, Bélgica. Não gostei. O Felipe me julga. Eu julgo. Não gostei, Todo gente. lugar é legal. Só chovia. Foi meio... é isso? Você pegou um azar de estar bem quando choveu. Não dá pra jogar um país inteiro pelo seu final de semana. Com chuva. É. Ah, não sei. Assim, quero voltar lá pra destruir essa imagem que eu tenho. Foi um mochilão que eu fiz com a minha amiga. Nossa, a gente tinha acabado de sair de Amsterdã, gente. Tava assim, nossa, maravilhoso, verão, calor, tava linda. Amsterdã tava maravilhosa. Aí fui lá pra Bélgica, só chuva, não dava pra fazer nada. Aí eu vi aquela estátua do menino mijando. É desse tamanho. Eu fiquei, ai, gente, é só isso. Mas... É tosco, aquilo é tosco. Eu falei, mas gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero voltar pra Amsterdã. Tem a cervejaria, assim, a chocolate. Parece um pouquinho a mistura da França com... Itália. Com a Holanda, assim. Holanda. Ah, é verdade, é verdade. É legal. Tipo, não é a melhor cidade do mundo, mas... E você? Um lugar que eu não gostei muito? Talvez Dublin, a gente não tenha gostado muito. Não deu eu não muito gostei. match, assim. Também não gostei. Que a gente ficou comparando com o Reino Unido, que a gente já viajou bastante lá. A Irlanda tem que ir mais um pouco pra dentro. Sim, com certeza. Tem um monte Com de lugar certeza. legal. Um lugar que voltaria agora mesmo. Agora, né? Agora. Aonde? Edimburgo. Ah. Tá, não vou falar a mesma coisa. Obviamente eu voltaria pra Edimburgo. Quem não sabe, Edimburgo fica na Escócia. E o que eu voltaria, assim, Phuket, na Tailândia. Já? Já. Eu não queria ter ido. Até cansei um pouco de praia. Não sei, pensando assim. Phuket. Foi gostoso a rotina lá. Mas eu também Praga, também Londres. No Brasil, Maraú, na Bahia. Que lugar? Que lugar? Eu não sei, eu tô com saudade de São José. São José. Ai. São José dos Campos. São Paulo melhor até. cidade. Tem tanta coisinha que a gente gosta de fazer lá, os restaurantes. Assim. Ah, só os amigos, eu gosto, e a família, obviamente. Óbvio. Próxima pergunta. No hotel, você prefere academia ou café da manhã de hotel? Academia. Academia. Mesmo porque não tem nada no café da manhã pra comer. A não exato. ser carboidrato com carboidrato e geleia. Qual o maior perrengue que você já passou numa viagem? Pra mim, eu não passei muitos perrengues, graças a Deus. Mas tem um baita de um perrengue que eu achei que eu fosse morrer. Eu não tô zoando. Esse aí eu senti. Foi o mais próximo. Em São do Tomé norte, das... né? esse mesmo. São Tomé das Letras. Minas Gerais, Brasil. Gente, a cidade é maravilhosa. Só que, pra chegar lá, a gente saiu de São José dos Campos, né, interior de São Paulo, a minha cidade, onde a gente tava morando, e a gente foi de carro pra lá. Carro novo, pegou no mesmo dia. Mas a gente não vai dar spoiler, porque a gente tem gravado um episódio no podcast da minha irmã, que se chama Bizarrismos. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês irem lá e escutar a nossa história. A história é um pouco longa, então eu acho que esse vídeo ia ser too much contar essa história. E foi o dia que eu achei que eu fosse morrer. Passando um perigo. Foi horrível. Não, foi horrível. Foi um perrengue. E você, tem alguma das suas... O Mose, gente, já viajou muito, muito. Ele morou 2 anos em Londres. Isso, ele trabalhava pra poder viajar, né, amor? Viajou, nossa, viajou muito, assim. Então, acho Viajava que pra poder trabalhar. E viajar pra poder trabalhar? É que eu viajava de carona, então passei vários perrenguinhos, assim, Não, de só carona. uma observação, o Mose não viajava, tipo, de carona. Ai, no aplicativo de carona. Não, gente, ele tinha uma placa. Ele escrevia, vou para Bélgica, me leve, tá ligado? Fica lá pedindo, né, na estrada. Aí, às vezes, o cara que tava me levando pedia dinheiro, eu não tinha pra dar. Às vezes me deixavam no meio da estrada e tinha que ficar andando. Esse trecho aí da Holanda pra Bélgica é um trecho curto. Sim, eu fiz de ônibus esse. Eu precisei de 3 caronas, porque ninguém ia total, assim. Aí sim. o primeiro me deixou num lugar. Claro. Eu lembro de ficar andando na estrada, ver os redemoinhos e as vaquinhas, né? Atravessando a ponte, andando. E as pessoas falavam inglês? Sim, se vira, né? Mas era perrengue porque eu tava com o mochilão. Meu mochilão pesava, eu lembro, 23 quilos. Aí ficava nas costas. Mas acho que é mais disso, assim, os perrengues. Mais na época, no começo dessa viagem, que eu tava com um amigo, a gente saía mais pra beber,
fazendo mochilão, assim. Já fiquei bêbado umas vezes, assim, da polícia me levar de volta pro hostel. Caraca. Me perder na cidade, assim, às vezes, e a polícia para você, vê que você tá muito bêbado, te põe ali no... atrás de uma Fiorino, assim. Leva você pro hostel. Caraca. Fizeram isso comigo... Gente boa esses policiais. na Cracóvia e em Sevilha. Achei que você ia falar Cracolândia. Meu Deus, que pesado. Na Cracóvia e em Sevilha. Mas... Uau. Da hora, hein? Chique. Perrengue chique, entendeu? Próxima pergunta. Qual o carimbo... Peraí que eu... não tô lendo. O seu carimbo favorito no passaporte? Eita. Vou mostrar pra vocês o meu. Qual que é o seu? Não sei. Você não sabe, gente. Qual é o seu aí? O meu eu já sei. Cada um por si. Ah, tá. O meu... Eu já sei. Não, o meu, gente... Olha, vai ser muito fancy e snob isso, gente. Mas, assim... Nossa, muito grata por essa viagem, sério. Foi muito especial. Mesmo porque foi nossa lua de mel. É o carimbo das Maldivas. Muito, nojenta, mas... Tem uma tartaruga. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se não tem nada aqui que não posso mostrar. Olha isso aqui. Tem uma tartaruga. Peraí que não tá focando. Uma tartaruga, um coral e um peixe e um sol, gente. Olha esse detalhe do avião chegando e o carimbo de saída é o avião saindo. Olha isso. Esse é o meu favorito. Esse é o meu favorito. É muito especial. A primeira vez que eu vi o carimbo, eu olhei assim e falei, gente, eu não acredito que tem uma tartaruga. Pra quem não sabe, eu sou... Acho que eu nunca falei, né? Como é que vocês vão saber? Mas eu sou fascinada por tartaruga. Sério, eu amo tartaruga, o mar, o fundo do mar, tudo. Ai, mas tartaruga... Legal. É lindo, não é isso? É. Maravilhoso. Ó, meu... Você tá focando ali? Deixa eu ver. É do Egito. Ai, lindo. É muito bonito, né? É lindo. Tem toda uma etiqueta. É muito lindo esse. Ixi, eu não tô focando. Então, esses são os nossos carimbos favoritos. Próxima pergunta. Qual destino você iria sem pensar nas dificuldades? Dinheiro, tempo, se tem ou não passaporte. Cara, você pode ir pra qualquer lugar do mundo. Japão. Ok. Sou meio prolixa às vezes. E Japão, por quê? Porque eu sempre gostei. Famoso, gente, ele é muito nerd. Nerdzinho, muito. Então, gostei de anime, mangá. Sempre gostei. Uhum. E lá é muito caro, tem que planejar, tem que fazer o visto com antecedência, tem que planejar muito certinho, assim. Não, mas não tem dificuldade nenhuma. É. O meu é pra Antártida. Também. Ai, gente. Pode assim, ser na mesma viagem? Claro que pode, a gente pode tudo, a gente não tem problema nenhum. Nessa pergunta, tá, gente? Porque é caríssimo fazer um cruzeiro pra Antártida. É tipo 9 mil euros, 10 mil euros, 20 mil euros e o céu é o limite, entendeu? Cara, é muito caro, mas a gente ainda vai fazer. A gente vai super fazer. É uma vontade, assim, muito louca que eu tenho de ir. E esse seria o lugar. Próxima pergunta. O que você não deixa de comprar em uma viagem? Algumas coisas. Ir em primeiro lugar. Depois, algumas camisetas, assim, pra diversificar o guarda-roupa. Gente, eu vou fazer um vídeo de todas as camisetas que o Felipe comprou em 365 dias. Nossa, mas tem que pegar algumas do Brasil, né, que estão lá. Quando a gente voltar, a gente enviou, vai demorar. Né? Mas a gente vai... Eu vou fazer esse vídeo. E pra mim, imã, com certeza, e caneca sempre que eu posso. Sempre que eu posso. É caneca. Eu sou fissurada em caneca. E tem pin do Hard Rock também. E pin do Hard Rock. E camiseta. E também... E não só caneca, mas xícarazinha de expresso do Starbucks que a gente coleciona. É caneca barra a xícara que a gente coleciona do Starbucks. Próxima pergunta. Uma cidade barra país que te surpreendeu. Nepal. É. E a gente só foi pra Katmandu, que todo mundo fala, nossa, mas você só foi pra Katmandu? Porque o pessoal geralmente foi pra Pokhara, que é onde tem toda a vibe... Onde o pessoal sai pra ir pro Everest, onde tem trilha e tal. Nossa, mas Katmandu já foi incrível, assim. Muito legal, surpreendente. Acho que da viagem, assim... Porque pouca gente vai, né? Tailândia a gente já ouviu falar muito, assim, a vida inteira. Tipo, foi legal, mas a gente esperava um pouco disso. Sim, e Nepal foi diferente. Pra mim também. Nepal. Quando a gente chegou lá, eu falei, não achei que fosse ser assim. Tem vários vlogs no Nepal, se você não conhece, não sabe onde é, vou deixar a playlist aqui na descrição desse vídeo pra você ir lá assistir, depois que isso acabar. A gente também gosta bastante da Cidade do México. Cidade do México me surpreendeu surpreendeu demais.
Tem muita gente que vai lá, é bem legal. Em Colômbia também. Mas isso aí, gente, aí começa a lista, né? De. Nossa, Colômbia é incrível. E a cidade do México é maravilhosa. Sério. Aquilo. Quando a gente foi pela primeira vez, eu fiquei. Quê? Próxima pergunta. O Mozi não sei se vai ter, mas enfim. Já chorou no aeroporto? Não. Não? De tipo, mãe, pai, gatos. Não? Não. Não? Eu já. Quando eu morei em Toronto, eu estendi, né, de 6 meses pra quase um ano a minha experiência, como é que chama? Visto. Não. Intercâmbio. Eu fui fazer intercâmbio lá e aí eu falei, cara, quero ficar mais, estendi. E nisso de estender, todos os meus amigos foram embora. Então eu fui levando todos eles no aeroporto. Ninguém me levou. Ninguém me levou no aeroporto. Eu chorei sozinha ali, entendeu? Dando tchau, porque eu amava aquela cidade. E mais recente, nessa viagem, eu chorei no aeroporto na Itália. Quando eu vi minha tia. Minha tia mora na Itália há 10 anos, um pouco mais de 10 anos. E desde então eu não tinha visto, porque ela nunca mais voltou pro Brasil. E quando eu a vi, eu falei, meu Deus. Porque minha tia foi muito tipo. É a versão mais nova também da sua mãe, né? São muito parecidas. Eu sou muito emotiva, enfim. Cresci assim com a minha tia, sabe? Enfim, gente, ela era tipo uma irmã. Aí eu lembrei do meu avô, que meu avô faleceu. Ai, gente, não queria chorar, entendeu? Próxima pergunta. Tá se recuperando aqui, menina. A próxima pergunta é... Não sei onde tá, já me perdi aqui. Já viajou de ressaca? Nossa, pior coisa. Quando você viajou de ressaca? Uai, todos os interuspes, cara, coisa da faculdade, engenharia, das interusp. Quando eu fiz de ônibus isso, primeira vez que eu saí do Brasil foi pra fazer um mochilão com meus amigos da sim. Poli. A gente foi pra Bolívia, Peru e Chile. Aí a gente viajava de ressaca sempre, né? Caraca, Com o Fê também, um mochilão na Europa, que foi depois da segunda viagem. Nossa. Sério? É muito ruim. É muito ruim a Nossa. sensação. Ai, acho que eu sou muito... Já é tenso arrumar a mala nessa correria sóbrio. Então, isso vai pra minha parte, porque ele não tá lembrando. Mas, uma das vezes que a gente foi pra Amsterdã, e a gente tava no final da nossa lua de mel, que a gente viajou por um mês, em vários lugares, e o último foi em Amsterdã. E aí a gente teve a brilhante ideia do quê? De beber um dia antes, né, assim, de tipo... tchau, Amsterdã, a gente ama aquele lugar. Despedida, né, da nossa lua de mel e tal, não sei o que foi sensacional. A gente, né, deu uma vacilada ali. Gente, eu não tinha arrumado mala. Capotou, a gente capotou, literalmente, de roupa, assim, na cama e... Cara, eu passei tão mal no avião. E foi um voo de o quê? 12 horas? Gente, a gente não lembra. Eu tipo... 9, 10, sei lá quantas horas são. Que viagem foi essa? Lua de mel com quem? O que você? E, cara, essa foi tenso, sério. Foi muito também que cagada. No dia seguinte ainda tava meio... E arrumando mala, foi horrível. Próxima pergunta. Qual a história mais bizarra de quando perdeu o voo? Perdeu poucos voos na vida. Agora que a gente tava na Tailândia ficou por 2 meses e relaxou, esqueceu da vida. Tem o spoiler do vídeo, não saiu ainda. Esse vídeo vai sair hoje. Eu falo gente, que a então. gente chegou no Vietnã. A gente tá realmente gravando hoje esse vídeo pra vocês. Eu vou já editar e postar pra ficar marcado dia 15 de abril de 2023. Só que, pra vocês aí, a gente ainda tá na Tailândia, né? Só que agora, fevereiro, né, eu acho. Final de fevereiro. Nossa, que isso? A gente já está no Vietnã, gente. Então, assim... Não foi Chiang Mai ainda. Não foi Chiang Mai. O próximo vídeo vai ser a gente chegando em Chiang Mai. Na verdade, o próximo vídeo vai ser no Airbnb em Bangkok. Mas enfim, não vamos dar spoiler, mas pra mim foi essa a pior perrengue, né, dos poucos que eu passei, de perdas de voo. Então, se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra que quando esse vídeo sair, você receber em primeira mão, já curtir o vídeo, comentar ali, entendeu? Que dá um up nesse canal. E fora isso, eu acho que o outro voo que a gente perdeu, eu não tô lembrando de nenhum, assim, tá? Ó, a gente já passou perrengue quase perdendo o voo, né?
E quase muitos. Quase todos, quase. Sim. Mas, ó, de perder o voo mesmo, o outro foi de Los Angeles pro Brasil, que foi um voo meio terrível também pra gente, que roubaram algumas coisas nossas. Foi muito traumatizante, porque tinha boné nosso que a gente mandou, né, de... Ai, Esse, ó, agora eu vou chorar. esse aí, o mundo... Esse aí, ele ficou chateado, roubaram nossos bonés que eu comprei em Nova York, aquele do Yankee, sabe? Todo mundo tem, então eu sempre A quis gente mandava ter. bordar a data. A gente mandou bordar a data, onde a gente comprou. Enfim, gente, foi muito ruim essa viagem de volta, né? A gente acabou perdendo esse voo. Que a gente entrou no voo. Não, na verdade a gente entrou no voo e cancelaram. Só que antes disso, eu armei mó barraco com as mulheres lá da companhia aérea, porque a gente chegou atrasado. Tudo bem que era culpa nossa, só que ao invés de ajudar a gente, de falar, gente, tá tudo bem, vamos, vocês conseguem, cadê o ticket? Eu tinha perdido o ticket, a gente tava de carro, a gente tava atrasado, pegou trânsito, pegou o lugar errado pra entrar, nisso a gasolina acabou, você lembra disso? Não era pra pegar esse voo. Sério, a gente chegou lá, o avião tava esperando a gente, aí os caras, tipo assim, nossa, vocês não sabiam que o horário do voo era esse, que não sei o quê, e eu comecei a tremer. E eu comecei a discutir com a mulher em inglês. Meu. Camila, eu lembro você falando, você acha que eu vou trazer porque eu quero? Você acha que eu não vou trazer porque eu quero que... Eu acho você... Ai, gente, olha, eu fico nervosa com esse negócio, entendeu? Enfim. Não, mas tem um pior de todos que a gente esqueceu de falar. Qual? Pra chegar em Varanasi. Nossa, como que a gente esquece Que Los isso? Angeles, assim, a gente... Cancelei na minha cabeça. Não, é porque Los Angeles... Só pra finalizar aqui e encurtar, porque eu falo demais. A gente ficou umas 17 horas... Tô sendo... exagerando? Uhum. Umas 12 horas no aeroporto. Não, de verdade, a gente ficou umas 12 horas no aeroporto. Nisso de esperar, não sei o quê. Que esse trâmite todo de remarcar o voo, de mandar você pro hotel, demora, assim. Porque não existe o voo pro Brasil direto de Los Angeles, né? Você tem que parar em algum lugar. E esse lugar geralmente é o México. E nisso, como a gente perdeu esse trecho, a gente perdeu o maior trecho até o Brasil. E aí vai a companhia aérea, as pessoas gritando, lutando, pipipi, papapó. Foi nessa que mandaram a nossa mala, né? Aí foi nisso, a nossa mala foi. Uma das pra malas Nova despachou pra Nova York. York. Vamos pra próxima? Já deu, Não, calma, né? mas Varanasi. Varanasi. Porra, a gente tentou chegar em Varanasi 3 vezes. Não é? Nossa, foi horrível. O primeiro voo foi cancelado, no segundo a gente embarcou, teve que voltar porque não conseguiu pousar. A gente foi até Varanasi e ele falou assim, então, gente, a gente não consegue pousar, a gente tá voltando. Aí quando voltou foi pra Mumbai, né? Mumbai. Aí a gente desistiu. Ao invés de voltar pra mesma cidade, foi pra Mumbai. Aí de Mumbai já era longe pra caralho. A gente foi pra Lucknow, que é perto. De lá pegou um carro. A gente perdeu uma semana quase. Mas enfim, né? Perrengues. Próxima. Uma cidade para tatuar. Eu quero muito fazer uma tatu que é o relógio de Praga. Pra mim eu já tenho tatuagens que representam Edimburgo e Tailândia. Então eu não precisaria. Mas eu faria uma tatuagem do Vietnã, talvez chapeuzinho, fofinho, uma coisa assim. Sim. Você pode tatuar o Snoopy descansando na Igual moto, a minha camiseta. igual a sua camiseta. Olha, é real, assim, eu não tenho vontade de ter mais tatuagens. Eu tenho uma bem grande. Não bem grande, vai. Eu tenho uma tatuagem nas costas. Eu já tive muita vontade de tatuar outras coisas, mas agora não tenho vontade. Eu quero Londres. Sabe o que eu sempre pensei em tatuar? O mapa do metrô de Londres. Mas não sei se posso me arrepender daqui a 10 anos. Gente, tá acabando, tá? Você leva algum amuleto na mala? Eu levo umas pedrinhas. Uns cristais. Pra puxar energias. Sim, eu também. Tem os cristais de proteção, né? Próxima pergunta. Por quantos países você já passou? O moço passou mais. Eu passei por 28 agora. Agora, onde a gente tá agora, no Vietnã, acho que são 28. Eu 38. Aí ele tá a 10 na minha frente. É legal que a gente fez um tour aqui, aí quando você conhece pessoas assim que estão no Vietnã viajando, geralmente elas viajaram muito mais que a gente, porque Vietnã não é a primeira opção, né? É muito legal, a gente conheceu um menino da Eslováquia, que mora em Praga, tá fazendo um ano de viagem igual a gente, que também começou pela Colômbia e também chama Felipe. E aí ele tinha passado por 98 países já. Bizarro, A né? menina que estava na viagem também da Austrália, no mesmo tour da Austrália, ela tinha passado por 70 e poucos, né? 75, 78, alguma coisa assim. Pra ser da Austrália e passar por 78 é foda, porque... E ela já foi pro Brasil? Porque a Austrália não é muito conectada. Na Eslováquia eu entendo, porque você mata ali a Europa, 60 países quase. Então... E os dois já foram pro Brasil, eu achei muito legal. Eles gostaram de São Paulo. Eles gostaram.
Muito legal, São né? Paulo é legal, a gente para de falar mal às vezes da nossa cidade. Ai, a gente tem um pouco de medo, assim, Eu tenho bastante segurança. medo de São Paulo. Quando você tá lá, você fica ouvindo um monte de história, né? É triste, mas enfim. Próxima pergunta. A última pergunta. Quais os top 5 países ou cidades que você ama? Deixa eu responder, porque eu já anotei aqui. Enquanto ele pensa, entendeu? Mas não vai roubar minhas respostas, hein? Nova York, nos Estados Unidos. Amsterdã, na Holanda. Edimburgo, na Escócia. Phuket, na Tailândia, que entrou... gente, pode ser que eu esteja assim, porque eu já fui... Acabei de ir, né? Gostei tanto da nossa rotina lá. E um país que eu amo, assim, que, entre aspas, qualquer lugar que você sai de carro e para, assim, é incrível, é a Espanha. Cara, a Espanha é sensacional. É sensacional. É muito legal a Espanha, sério. E... qualquer cidadezinha linda. ai, gente, sério. Vocês acompanharam, né, nos vlogs da Espanha, cada lugar, meu Deus do céu. Como é que pode? Eu fico chocada, assim. Eu moraria lá. Eu moraria lá. Sua vez, Moze, vai. Não enrola não, meu filho, porque esse povo já deve ter saído desse vídeo, vai. Pra mim, sem ordem, tá? Londres, Edimburgo, Santa Mônica, Praga. Moze amou Praga. Você já tinha ido, né, quando a gente foi? E Granada. Eu tinha colocado Granada também. É. Mas é só top 5, né? Podia ser top 15? Eu que inventei o negócio. Pra mim são esses. Granada fica na Espanha, gente. Andalucia, lá o sul, que é maravilhoso. Ah, que lugar, que lugar. Sevilha também. Sevilha. Ai, Sevilha. Tem um vlog em Sevilha. Nerja. Vou deixar aqui. Nerja é um lugar que... foi isso, a gente pegou o carro, a gente tava indo pra outro lugar. A gente tava indo de Granada pra Mala e falou, vamos entrar aqui nessa Vamos cidade. parar aqui? Nossa. Nossa senhora. Sério. Já quero passar um final de semana lá, sabe? Tipo, bizarro. É uma cidade de praia, praiano. Ai, tem um monte, gente. Aí, lembra Newcastle, lembra York. Na Inglaterra. É. Nossa, na Escócia que a gente fez... ai, gente, tá bom, né? Comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta aí quais são as suas respostas. Se você também é uma pessoa que viaja bastante. Pode ser pelo Brasil, pelo mundo, enfim, qualquer lugar. Que eu vou ficar muito feliz e animada de saber. E também pra gente trocar figurinhas aí, né? Porque, nossa... esse mundo é tão grande. A gente já foi pra tanto lugar. A gente, nossa, é muito grato por isso, claro. Tem tanto lugar pra ir ainda, sabe? Foi isso. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo e feliz 365 dias viajando. Tchau!